Olá, meus amigos, vamos falar sobre regimes de casamentos não extrajudicial. Existe uma diferença entre os regimes de bens do Código Civil de 16 e do novo Código Civil de 2002. Apesar de os regimes terem a mesma nomenclatura, existe uma diferença entre os regimes de 16 e 2. As pessoas que casaram pelo regime legal do Código de 16 seguem o regramento dessa lei com relação ao direito sucessório e com relação à vênia conjugal. No Código Civil de 2, temos o cônjuge com o sucessor herdeiro necessário, o que não existia no Código de 16. Pelo princípio da Saizane, a transmissão dos bens ocorre no momento do óbito, mas aplica-se para a sucessão de regime de bens vigentes na época do casamento. O artigo 2039, o regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior à Lei 3071, de 1 de janeiro de 16, é por ele estabelecido. Com o advento do Código Civil de 2, teremos a utilização de um regime de casamento para assinatura de contratos e escrituras públicas e outro regime de casamento para sucessões, tendo uma diferenciação entre os mesmos. O nome do regime, mas com regramento diverso em função das diferenças entre o Código Civil 16 e o Código Civil de 2. Na parte sucessória, temos as questões do cônjuge ser herdeiro necessário no 2 e não no 16. Em relação à vênia conjugal, no regime de separação total de bens pelo Código Civil 16 é obrigatório e no novo Código Civil está expressamente dispensada. Aí vem a questão do regime da comunhão parcial de bens. O regime legal de bens foi alterado pela Lei 65.1577, passando a partir de então ser o regime da comunhão parcial de bens. E o regime da comunhão parcial do Código Civil de 2002. Bens havidos na constância da união na forma onerosa pertencem ao casal. Qualquer situação gratuita havida por herança ou de outra forma de aquisição é bem particular. O regime de separação obrigatória tem a função de comunhão parcial de bens em razão da súmula 377 do STF, que ainda está em vigor. Dispõe a súmula dos bens havidos na constância do casamento com esforço comum pertence ao casal, havendo partilha do patrimônio. Por se tratar de direito contratual, a súmula pode ser expressamente excluída em um testamento ou por declaração das partes no momento do inventário ou separação. Nos testamentos, quando há solicitação unilateral da exclusão da súmula 377, caberá o aceite da parte sobreviva. Pelo regime da comunhão parcial, temos os bens particulares e os bens comuns. Comum, tratando-se de bens comuns, ambos são proprietários e ambos vendem o bem, tratando-se de bem particular de um cônjuge. Apenas um deles é proprietário ou outro cônjuge, cabendo dar a vênia conjugal. A vênia é necessária em razão de que o bem, apesar de particular, pode influenciar na vida patrimonial do casal, já que os frutos se comunicam. Isso é fundamental na questão da regularização de imóveis. Nós temos que prestar bastante atenção nisso. Eu gostaria que qualquer dúvida que vocês tivessem nesse sentido, vocês escrevessem aqui embaixo, perguntando, mandando alguma mensagem que eu respondo isso para esclarecer. Que isso parece simples, mas muda muito rumo quando você vai regularizar o imóvel. Então, eu estou falando aqui de uma forma mais superficial, mas aquele que quiser se perguntar alguma coisa, escreve aqui embaixo que eu respondo para vocês, ok? Tá. Muito obrigado.